Reportagem. Há 200 anos morria Napoleão. A RFI continua assim a explorar as invasões do seu exército a Portugal, uma ocupação francesa ditada pela determinação do imperador Napoleão Bonaparte em fazer aplicar o bloqueio continental que pretendia impedir o acesso dos navios ingleses a portos europeus. As tropas napoleónicas que invadiram território luso desde 1807 acabam por ser travadas em 1810, ao embaterem no acesso a Lisboa perante um sistema defensivo montado nas chamadas linhas de Torres Vedras, a norte da capital. Ao todo deveriam ser 6 as linhas em torno da defesa de Lisboa. O sistema instaurado nas linhas de Torres Vedras ficou constituído de forma global em torno de 2 linhas construídas entre 1809 e 1812. Graças a este sistema militar, incluindo 152 fortes, conseguiu-se pôr fim à terceira e última invasão francesa. No concelho de Vila Franca de Xira estão referenciados 23 fortes na primeira e segunda linhas defensivas. A defesa do Tejo constituía uma preocupação para o Duque de Wellington, podendo mesmo servir de acesso a Lisboa. O coronel Amado Rodrigues dirige o Museu Militar de Lisboa. Com ele percorremos parte deste sistema defensivo que, como ele sublinha, assentou na fortificação de uma verdadeira barreira natural constituída pelo relevo acidentado da área. Quando nós vimos, digamos, do sentido do eixo de penetração, não é? Portanto, de norte para sul, em direção a Lisboa, nesta perspectiva conseguimos ver bem a orografia, os pontos de cota se projetam na linha do horizonte, quer nesta primeira linha defensiva e depois mais para sul a tal segunda linha defensiva, com elevações a sucederem-se umas às outras em toda a frente, desde o Rio Tejo até à costa atlântica. E, portanto, isto era uma barreira natural, em 2 linhas sucessivas. Claro que a vanguarda, quando se depara com este dispositivo, e confirmado depois pelos generais franceses, portanto, que faziam parte do exército de Massena, rendem-se à evidência da intransponíbilidade pelas tropas francesas. O Forte da Casa foi o arranque da nossa incursão pelas linhas de Torres. Quem estivesse nestes pontos dominantes, o caso do Forte 38, que é onde nós nos encontramos, no Forte da Casa, correspondendo à segunda linha defensiva, facilmente alvejaria quem se encontrasse na zona de Lesíria. Deslocar-nos-emos para o Forte número 1, precisamente da primeira linha. Portanto, a primeira posição da primeira linha defensiva, em Alhandra. Nós estamos na margem norte do Rio Tejo. É um forte tipo Vauban. Sim, baluartada, pronto, naquela forma, com várias posições para o tiro de peças de artilharia e ao centro um paiol onde se guardavam as munições para o municiamento das peças de artilharia de calibre 9 polegadas. A dominar a localidade de Alhandra, a norte de Lisboa, ergue-se hoje uma coluna simbolizando Hércules, semideus grego, simbolizando a força e que testemunhou da vitória de portugueses e aliados ingleses contra o temível exército napoleónico. As invasões francesas, as lutas liberais, depois a guerra civil, todos os movimentos de revoltas e contra-revoltas levaram um tempo a que houvesse alguma pacificação. E quando há essa pacificação, há a regeneração, portanto ficou conhecido como o período da regeneração portuguesa. Estamos a falar de 1851 em diante. E nesse contexto nós vamos ter a necessidade de fazer memória. Memória àqueles que tombaram por Portugal, na defesa da sua independência como nação, e as linhas de Torres Vedras materializam precisamente essa independência, porque aqui, nesta primeira posição da primeira linha defensiva, houve combates, uma vez que controla-se perfeitamente toda a possível navegação ao longo do Rio Tejo e também os movimentos pela estrada contígua ao rio e que conduziriam as tropas francesas à capital.
Com este barramento que foi feito a esse eixo, nós conseguimos, com os ingleses, como é evidente, impedir esse avanço e, portanto, essa independência foi assegurada com a vitória nas linhas de Torres e, portanto, a necessidade de homenagear, colocando neste espaço muito significativo uma coluna encimada pela figura do Hércules, portanto, a vitória anglo-lusa sobre as tropas francesas. Estamos no Forte da Aguieira, que faz parte da defesa de linha sobre o Rio Tejo, da segunda linha defensiva, e que controlava todas as vias de comunicação, nomeadamente terrestre e também fluvial, precisamente pelo domínio que confere e pela visibilidade que proporciona. As peças que aqui se encontravam tinham um calibre superior relativamente ao do Forte da Casa, estamos a falar de peças de calibre 12, e este posicionamento de facto também está mais afastado do rio e da estrada, não é? Por isso também era preciso ter mais alcance e daí peças de maior calibre para poderem ultrapassar essa distância que era necessária para atingir quem progredisse ao longo da estrada ou do rio. O Forte do Alcaidão é o maior de todo o sistema das linhas de Torres. Ainda conseguimos ver o Rio Tejo e conseguimos ver na linha do horizonte o oceano. Pronto, claro, a norte a Serra de Monte Junto e toda esta distância que nos separa era controlada a partir do domínio desta posição, deste forte, que é uma das grandes obras desta linha defensiva. Estamos no Forte da Carvalha, próximo da localidade de Arruda dos Vinhos, e na sequência das posições fortificadas e através de redutos defensivos à base de moinhos que fazem a ligação entre o Rio Tejo e toda a cadeia de pontos dominantes em direção ao oeste, ao oceano, e com uma linha de vista a longas, médias e curtas distâncias que permitia a detecção de movimentos de norte para sul e depois com a dificuldade de acessibilidades à própria posição através de declives acentuados e depois da organização de terreno conforme ainda é visível o fosso deste forte. Esta é a segunda linha? É a primeira linha, faz parte da primeira linha defensiva, mas já numa posição mais interior, relativamente ao Rio Tejo. Portanto, estamos a caminhar de leste para oeste, ao longo da primeira linha. E sensivelmente a que distância, então, de Lisboa, que era o objetivo de conseguir manter uma defesa que fosse inexpugnável? Esta linha estará a cerca de 20 km da capital. Nesta posição e seguintes, nós temos uma barreira natural, reforçada depois com a construção de obstáculos que inviabilizavam de todo qualquer aproximação a estes pontos dominantes e, portanto, só haveria uma possibilidade que era o contornamento. Mas esse contornamento, como era batido pela artilharia posicionada, era impossível e, portanto, o exército Macena, ao longo de toda a frente, acaba por ser detido por estas mesmas linhas defensivas de Torres Vedras. E é o princípio do fim aqui das invasões napoleónicas a Portugal. Sim, nós vamos ficar aqui num tempo de expectativa. O exército francês aguarda reforços que não irão acontecer e, sensivelmente, após um mês de espera desses mesmos reforços que nunca chegaram, começam a retirada a partir de 8, 10 de novembro, até saírem de Portugal por Almeida. Era o coronel Amado Rodrigues, diretor do Museu Militar de Lisboa, com o qual percorremos parte do sistema defensivo das linhas de Torres, quando se assinalam 200 anos da morte de Napoleão, recordando precisamente as invasões napoleónicas que tiveram lugar em Portugal.